Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos hoje para terminarmos aqui, o livro de Lamentações de Jeremias, lendo capítulo 4 e 5, e vamos adentrar, no livro de Ezequiel, amém? Ezequiel seria o quarto livro dos profetas maiores que nós estaremos lendo após acabarmos aqui Lamentações. Glória a Deus por isso, amém? Vamos fazer a nossa leitura, onde nós vamos ver aqui, capítulo 4, as grandes aflições de várias classes de pessoas, amém? Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe o dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas, os que se criaram em carmesim abraçam esterco, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento sem que trabalhassem nelas mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume, não se conhece nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque esses se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades de seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Eram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, brandavam eles imundo. Desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pôde livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim, estão cumpridos nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus, sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O respiro das nossas narinas, ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-ás e te cobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Capítulo 5, males presentes e tristes recordações. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considere e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos,
por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados, não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades, servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens da cidade de Judá, os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a moer e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento, à porta os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Porque nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Porque nos rejeitarias totalmente? Porque te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Capítulo 1 agora de Ezequiel, amém? Estaremos entrando então no livro de Ezequiel, capítulo 1, onde o seu tema é o juízo e a glória de Deus, né? Escrito aí por volta de 590 a 570 antes de Cristo, irmãos, amém? Ezequiel, que significa Deus fortalece, ou Deus é forte, ou fortalecido em Deus, o nome de Ezequiel, né? O autor é o próprio Ezequiel, que registrou as visões e revelações que recebeu do Senhor, amém? Nós vamos ver aqui, né, nesse livro, que contém 48 capítulos, né? Principais personagens no livro de Ezequiel seria o próprio Ezequiel, né? O personagem principal do livro, sendo ele um profeta e que recebe visões e mensagens de Deus, amém? Nós vamos ver também que Deus está ali presente, o povo de Israel, os anciãos de Israel e a esposa de Ezequiel. Como principais acontecimentos em Ezequiel, nós vamos ver aí a visão dos 4 seres viventes, né? A comissão de Ezequiel como profeta também, o sítio de Jerusalém representado, a visão do Vale dos Ossos Secos, né, bem conhecida, né, no capítulo 37 de Ezequiel, que ele vai ter a visão ali do Vale de Ossos Secos, né, o julgamento sobre as nações. Nós vamos ver a parábola das águias e da videira, a visão do templo restaurado, condenação dos líderes religiosos, também veremos aqui no capítulo, né, de 8 a 11, né, o rio da vida, está lá no capítulo 47, amém, representando ali, né, o fluir aí, do Espírito Santo na vida espiritual, a promessa de um novo coração também no capítulo 36, amém, irmãos? Vamos fazer então a nossa leitura do capítulo 1 de Ezequiel, amém? Lemos, finalizamos então Lamentações, capítulo 4 e 5, e agora estamos aqui começando o primeiro capítulo de Ezequiel. A primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía dentro do fogo.
e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, com uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Viu os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e os 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhes cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui as primeiras visões aqui do profeta Ezequiel, que estava lá junto ao rio Quebar, estava em cativeiro, né? Naquele momento ali na terra da Babilônia, amém? Então nós vamos fazer aqui uma oração, né? Apresentando esses 3
capítulos que lemos hoje, né? Finalizando ali Lamentações, capítulo 4 e 5, e começando aqui agora no livro de Ezequiel, amém? Glória a Deus, né? Por este homem de Deus, né? Que teve revelações tremendas ali do Senhor, né? E foi chamado ali para estar trazendo, assim como Jeremias, né, mostrando o pecado do povo, conduzindo o povo ao arrependimento, né, a se arrependerem de tudo aquilo que fizeram contra o Senhor, e também dando uma esperança futura de restauração para o povo também, amém? Glória a Deus, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus onipotente, onisciente, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por mais esta bênção e vitória de termos aqui terminado mais um livro, né, que é o livro de Lamentações de Jeremias, e estarmos aqui começando o livro de Ezequiel, meu Pai. Continua nos dando graça, força, vida e vida com abundância. Abençoa cada um que está nesse projeto, dá vitória aos teus servos, para que eles possam ser fiéis até o final deste propósito, Senhor, alcançando assim a bênção e a vitória. Em nome de Jesus, continua no controle de todas as coisas que havemos de fazer ainda no decorrer do dia, e que toda barreira, impedimento, todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. É em nome dele que te pedimos todas as coisas e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.